Pessoal, então aqui mais um vídeo no nosso curso. Aqui eu vou apresentar para vocês um testador de componentes. Esse testador de componentes ele é bem importante vocês terem na bancada de vocês para testar componentes diversos. Quanto eu paguei nesse testador de componentes? Eu paguei R$100. Comprei no Mercado Livre. Eu tinha outro que eu tinha comprado também no Mercado Livre, que veio sem a case. A case é essa capinha de acrílico aqui. Só que ele me durou muito pouco, porque daí ficava direto os componentes expostos aqui, ele acabou estragando. Então, quando vocês comprarem, o de vocês eu sugiro que já comprem com a case junto, que daí fica protegido contra, às vezes, cair ou cair alguma coisa em cima. O único problema dessa case é que não dá para testar componente SMD. Aqui naquela partezinha, ó, naquela partezinha lá, é usado para testar componentes SMD. Daí vocês largam o componente SMD, aperta o botão e faz o teste. Só que com a case aqui não dá. Talvez só se abrir aqui, mas daí vai ficar um pouco complicado. Esse é o único problema da case. Mas ela é bom que facilita no transporte, pode bater aqui que não estraga, essa parte facilita. O meu outro ele acabou soltando aqui o visor e estragou aqui essa membrana aqui, estragou, que liga o visor à placa, daí não deu para arrumar mais, daí acabei tendo que comprar um novo. Então, quais componentes que esse testador testa? Ele testa a maioria dos componentes, muitos componentes eletrônicos, como por exemplo, capacitor. Capacitor às vezes sai caro comprar um capacímetro, então esse testador ele testa capacitor. Como eu vou fazer os testes? Vocês observem que aqui tem as entradas aqui, né? Várias entradas, e aqui embaixo tem os números. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Olhem lá. Então, quer dizer que todos que tem esse número 1 está interligado com 1 aqui. Então, se vocês forem testar um componente maior, vocês podem ligar aqui nessa entrada aqui, na última entrada, e colocar nessa primeira, ou nessa aqui. Não pode colocar só bem aqui na primeira. Bem na primeira não pode, que é o mesmo esse. Então, não pode. Então, vocês coloquem daqui, do 2, até essas aqui, ó. Então, por exemplo, testando esse capacitor aqui, ele é de 100 microfarad por 25. Eu vou colocar aqui na segunda e posso colocar aqui na parte de baixo também, onde ele ficar melhor encaixado, ó. Esse da parte de baixo é os mesmos da parte de cima, as mesmas numeração segue. Tem um da parte de baixo com 2 da parte de cima. Eu aperto o botão aqui, espero um pouquinho. Olha só a leitura que eu tive. 893 microfarad. Aqui mostra a ESR 0,15 e o VLOS 1,3%. E aqui em cima o nome do componente e aqui os terminais que eu liguei ele, no 1 e no 2. E o símbolo dele. Então, esse componente aqui já está testado. Vamos testar esse outro capacitorzinho aqui. Também, esse outro eu coloquei, como ele é menor, eu coloco naqueles já componente, ó, naquelas entradas com os terminais do componente. Apertei aqui. Ó, já deu aqui 2 e 3, que eu liguei na entrada 2 e 3. Mostrou o componente aqui, 57 nanofarad, tá bem abaixo, acho que tá com defeito. E aqui o nome do componente, capacitor. Posso testar também esse componente aqui. Eu olho assim, às vezes eu não sei que componente é, porque tem vários tipos que tem o mesmo encapsulamento. Mas aqui o nosso testador vai dizer de qual componente se trata.
Tá aí o nome, ó. Um triac. Então esse aqui é um triac da placa da Electrolux. Eu coloco ele aqui. Geralmente eu uso o testador, eu testo os componentes antes de pôr na placa. Às vezes eu compro muito componente no AliExpress e no Mercado Livre, às vezes em componente é falsificado, com defeito. Então geralmente eu testo eles antes de colocar na placa para não ter que colocar. E às vezes ele coloca, ele nem está funcionando e eu acabo pensando que é outro defeito que tem a placa. Então eu sempre testo os componentes. Então aqui um triac. Outro componente que é bem interessante a gente testar é esse diodo. Então coloquei o diodo lá, liguei nosso botãozinho, ó, diodo. Então tá aqui o diodo, aqui mostrou os componentes que foi ligado, o símbolo do diodo, um diodinho. Então, um diodo testado. Esse outro componente parece que é um diodo, ó, bem parecido com um diodo, mas colocando no testador, olhem bem, ele apareceu um resistor, né, de 553K, ó. Então, outro componente que o pessoal tem bastante dúvida é esse aqui, ó. Esse aqui, ele é um componente usado bastante nas placas de ColorMac. Todo mundo pensa que, a maioria, né, às vezes quando está aprendendo, está começando, acha que é um resistor, mas não é. Olha só o componente ele é. É um indutor. O indutor é muito interessante porque não é todos os multímetros que testam indutor. Então, e às vezes é caro um testador de indutor. E já esse testador aqui de componentes, ele testa indutor, ó. Testar esse outro indutor aqui também. Indutor é a famosa bobina, né? Que já fica o desenhozinho também, ó. Ó, indutor de 1,40 microhenries, 7,9 ohms. E aqui está o símbolo da bobina, ó. Então, do indutor. Depois desse indutor a gente tem um resistor também, que é outro bem interessante testar, apesar que qualquer multímetro testa um resistor, né? Mas coloco aqui no testador de componente. Não deu nada, acho que ele acabou ficando mal encaixado. Vou encaixar melhor ele aqui. Também não deu nada. Provavelmente esse resistor está aberto. Quando ele está aberto, ele marca uma interrogação. Não, abriu, acho que ele está mal encaixado mesmo. É um resistor de 457K. Ele dá uma variaçãozinha, mas pouquíssima coisa. Vamos testar esse outro componente aqui. Ele é um diodo Zener. O diodo Zener mostra como dois diodos. Ó. Entre o 1 e o 3 mostrou dois diodos, ó. O diodo Zener. Testando esse capacitor aqui de poliéster. Ó, marcou um capacitor de 2.311 nanofarad. Então, ele é 225, então tá dentro das especificações de 2.2 UF também. Esses componentes aqui são bem interessantes de testar, ó. Esse transistor. Por quê? Porque com o testador a gente fica sabendo se ele é NPN ou PNP. Então, colocando aqui no testador, ó, NPN
Base, emissor e coletor. Já diz tudo certinho, ó. Então, o 1 aqui é a base, o 2 é o coletor e o 3 é o emissor. Já diz todos os terminais, o que cada um significa. Da mesma maneira, esse outro componente, ó. Esse outro transistor aqui, PNP. Ó, o 2, que é o do meio aqui, é a base, o 1 é o coletor e o 3 aqui é o emissor. Então, ele facilita bastante às vezes. Eu sempre procuro usar ele antes de colocar qualquer componente, eu já testo para ver se ele está correto. Porque às vezes coloca um componente lá, depois às vezes ele está com defeito. Ó, vou testar um LED para vocês verem aqui também. O LED ele dá uma piscada quando vai ser testado, ó. O LED, como todos sabem, é um diodo. Então, mostrou certinho. Então, pessoal, eu aconselho vocês terem na bancada de vocês esse testador de componentes aqui. Ele não custa mais que R$120, 100, 120. No AliExpress vocês conseguem um preço bem melhor, bem mais barato, só que às vezes demora um pouco mais para chegar. Mas ele vale a pena, vale muito a pena, e já aconselho vocês a comprar com a case junto. O único inconveniente é o para testar SMD aqui, mas talvez tenha alguma case que já venha aberto aqui a parte do testador de SMD. Tem alguns outros tipos de testador também, que só que o preço é um pouco mais caro, mas é tão bom quanto esse. Então, tá aí a dica então, pessoal, e até nosso próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.